Fala galera, nesse vídeo eu vou falar sobre uma diferença que é muito importante para você que está em busca de uma vida financeira mais próspera, mais saudável e mais inteligente, que é a diferença entre poupar e investir, porque existe sim uma diferença muito grande e as pessoas acabam se confundindo nesses conceitos. A vida financeira, depois que eu comecei a entrar nessa jornada de educação financeira, de começar a criar conteúdo para a internet, de começar a trabalhar com pessoas para ajudar elas a entender melhor sobre a vida financeira, quando eu comecei a olhar mais para essa área de educação financeira, de entender melhor como é que o dinheiro funciona, a economia, etc., eu percebi que as coisas elas são muito simples. Porém, mesmo que seja simples, nunca ninguém explicou isso pra gente. E a gente acaba se perdendo nesses conceitos, por exemplo, de um conceito tão básico, que é a diferença entre poupar e investir. Porque existe uma diferença e é uma diferença importante. E como a gente nunca entendeu isso, como nunca ninguém explicou isso pra gente, a gente acaba se perdendo. E esse vídeo você vai entender a diferença e a importância de entender essa diferença. O primeiro ponto é que uma vida financeira, ela precisa ser, como eu sempre digo, saudável e inteligente. Uma vida financeira saudável tem tudo a ver com poupar, e uma vida financeira inteligente tem a ver com investir. Por que isso? Qual que é a grande diferença? Quando você poupa, você pega o dinheiro que você, por exemplo, recebe todos os meses do seu salário, você pega uma parte disso e vai poupando. Você pega esse dinheiro e coloca ele à parte, coloca ele numa poupança. Então imagina que você consiga aí guardar todos os meses 200 libras. Você pega 200 libras e vai colocando em uma conta separada, em uma conta poupança. E aí no primeiro mês você tem 200, no segundo mês você vai ter 200 do primeiro mês, mais 200. Você vai construindo. Muitas poupanças acabam pagando uma recompensa para você deixar o dinheiro lá depositado. Às vezes paga um pouco mais, às vezes paga um pouco menos. Quando você poupa, você deixa o seu dinheiro depositado e você recebe uma recompensa por isso. É super seguro, porque o seu dinheiro, ele sempre vai estar lá. O que vai acontecer é que de vez em quando você vai receber uma recompensa por isso. Você pode ter mais do que você depositou, mas você nunca vai ter menos. Se você colocou 200, no próximo mês, se você não recebeu nada de rendimento, tudo bem, você vai continuar tendo 200. Se você recebeu 5 libras de rendimento, você vai olhar e vai ter 205. Poupar tem tudo a ver com saúde financeira. Por que isso? Saúde financeira é simplesmente você chegar num ponto onde as suas finanças não causam transtornos para você, para sua família, não causam problemas, por exemplo, de ansiedade, não causam problemas financeiros, não causa dívida. Se você tem uma capacidade de poupar, ou seja, de simplesmente pegar uma parte do seu dinheiro e ir colocando em uma poupança, até que você tenha aí no mínimo, um valor equivalente a 3 meses das suas despesas, ou seja, o que isso quer dizer? Se você tem despesas aí todos os meses que dá cerca de 1.500 libras, 2.000 libras, você precisa ter uma poupança com pelo menos 6.000 libras. Porque se acontecer alguma coisa com você, você tem pelo menos 3 meses de sossego. Vamos supor que você perca o emprego, que aconteça alguma coisa, você precise pagar um valor de uma vez, você não vive ali estressado porque você está sempre exposto a uma situação de risco, a uma situação de escassez, de não ter dinheiro, a uma situação de vergonha de ter que pegar dinheiro emprestado. Então, poupar tem tudo a ver com saúde. Saúde física, inclusive, saúde mental e saúde financeira, a capacidade de não se endividar, a capacidade de poder lidar com emergências. E aí é isso, não tem muito risco. Você coloca esse dinheiro em uma poupança, em alguns casos você até vai receber sim uma recompensa por isso, mas o grande foco é saúde, o grande foco é segurança. Só que, como eu sempre falo, uma vida financeira pode ser e deve ser saudável, mas também precisa ser inteligente. E inteligência tem a ver com investir. Não é simplesmente você pegar esse dinheiro e colocar numa poupança e você vai passar um tempo, você vai receber uma recompensa por isso. Investir é pegar esse dinheiro e trocar por investimentos. É você pegar, por exemplo, 200 libras e comprar uma ação. E comprar um fundo imobiliário, que é uma cota de um imóvel. Comprar uma ação de um ETF. Um ETF que pode ser, às vezes, um fundo que investe em milhares de ações. Então, você vai estar comprando uma cota que vai estar investindo em milhares de ações de uma vez. Você está pegando esse dinheiro e está trocando por um produto. E eu vou explicar para vocês como que funciona essa diferença aqui agora. Imagina que você tenha uma nota, por exemplo, de $1. Essa nota é o que você consegue poupar todos os meses. Então, você trabalha e isso aqui sobra para você. Isso aqui é um exemplo, tá? Quando você poupa, você pega essa nota aqui e deposita em uma poupança e coloca ela lá. Você deixou ela lá, você
você nunca vai ter menos do que essa nota aqui, mas você vai recebendo recompensas. E aí você tinha uma nota de $1, daqui a pouco você vai ter 1,50, daqui a pouco você tem 2 e por aí vai. Você não tem o risco de perder essa nota que você depositou. Porém, quando você investe, é diferente. A lógica é diferente. Quando você investe, você pega essa nota aqui e troca, por exemplo, por um produto. Esse daqui é um iPhone. Então, eu peguei uma nota de $1, dei e recebi de volta um produto, um iPhone. Geralmente, quando você está investindo, o que você vai pegar de volta? Você vai pegar, por exemplo, uma ação. Você vai comprar uma ação de uma empresa. Você tem um papel agora que ele vale $1. Nesse momento que você comprou ele por $1, ele vale $1. Mas qual que é a grande diferença? É que quando você compra um produto, você não tem mais a garantia de que esse produto vai continuar valendo $1. Esse produto ele vai variar de preço constantemente. No dia seguinte, essa ação que você comprou, esse fundo imobiliário, esse produto que você comprou, ele está sendo negociado. As pessoas têm interesse em comprar e vender esse produto. E de acordo com o interesse das pessoas por esse produto, com a expectativa de que essa ação, por exemplo, é de uma boa empresa ou de que essa empresa já não vai ter um futuro tão bom assim, esse preço vai variando. Então você pode comprar, por exemplo, uma ação por $1, você vai lá e compra, troca a nota de $1 por uma ação, que naquele momento valia $1, só que no dia seguinte as pessoas podem falar assim, opa, peraí, acho que essa ação aí já não vai mais para frente. E aí ela só vai estar valendo ali naquele momento 80 centavos, só vai estar valendo 50 centavos. Então se você vender naquele momento, você vai receber de volta só 80 centavos, só 50 centavos. Mas você também pode comprar uma ação por $1 e no dia seguinte ela está valendo 2, 3, $5. As pessoas têm mais interesse em comprar. É a mesma coisa que comprar um carro. Imagina que você comprou um carro hoje por 10 mil libras e esse carro vale 10 mil libras. De repente aconteceu alguma coisa e hoje as pessoas têm interesse em comprar esse carro e vão chegar para você e falar assim, ó, toma aqui, eu vou te dar 15 mil libras por esse carro. Quando você investe, você troca o seu dinheiro, você esquece que você tem dinheiro. Você já não tem mais a nota, você tem um produto e esse produto varia de preço. E aí que entra o ponto. Investir, você esquece essa segurança de saber o quanto você vai ter. Você abre mão dessa previsibilidade. E por que as pessoas fariam isso, Samuel? Por que as pessoas deixariam de ter a certeza, a previsibilidade, por exemplo, de receber uma recompensa quando elas estão ali colocando dinheiro na poupança para investir, ou seja, para trocar esse dinheiro, para ter ali uma imprevisibilidade, para não ter a capacidade de saber o quanto elas vão ter no futuro? Qual seria o motivo de uma pessoa deixar de poupar e começar a investir? Lembra que eu falei que investir tem tudo a ver com inteligência financeira? Porque no longo prazo, investir tem a tendência de trazer um resultado muito mais vantajoso se você fizer de uma maneira bem feita do que simplesmente poupar. E eu vou mostrar isso para vocês. É claro que você tem que entender que investir é um universo muito amplo e existem muitas maneiras de você fazer isso. Porém, existem maneiras simples de você fazer isso, que é o que eu sempre falo. Quando você investe com diversificação, ou seja, você não troca o seu dinheiro por uma única ação, por um único produto. Você não troca o seu dinheiro, por exemplo, por ações de uma única empresa, por ações de várias empresas, mas, por exemplo, de ações do mesmo país, de empresas do mesmo país. Quando você investe com diversificação e você tem ETFs que te ajudam a fazer isso, por isso que eu falo tanto de ETF, porque o ETF nada mais é que uma maneira muito simples de investir com diversificação. E diversificação é um ponto muito importante na hora de você se prevenir, por exemplo, de ter um resultado negativo, de comprar um produto por um preço e ter que vender ele por um preço menor no futuro. Quando você tem diversificação, você tem essa maior segurança de ter um resultado mais positivo quando você está investindo. Investir é um universo muito amplo, e claro que pode ser muito mais arriscado, claro que pode ser muito mais perigoso, mas existem as maneiras de você fazer isso com mais segurança. E quando você faz isso com uma maior segurança, você tem sim uma expectativa de receber uma recompensa muito maior lá na frente, ou seja, de ter muito mais dinheiro do que você teria se você simplesmente tivesse poupado. Por que isso? Olha a diferença no longo prazo. Atualmente, hoje aqui no Reino Unido, se você estiver poupando, ou seja, se você estiver pegando o seu dinheiro e depositando em uma savings account, em uma cash ISA, você vai estar recebendo alguma coisa próximo de 4% ao ano. Se você olhar, eu acabei de checar na Trade212, a cash ISA está pagando 3,85. Então, quando você deixa dinheiro depositado lá, quando você está poupando na cash ISA, que é seguro, que é isso que eu estava falando para vocês, é poupança. Você deixa o seu dinheiro e recebe uma recompensa. Você vai receber algo em torno de 4%. Tem algumas corretoras, alguns bancos que vão pagar um pouco mais, um pouco menos, mas vai ser algo próximo disso, porque essa é atualmente a taxa de juros básicas da Inglaterra. E aí as corretoras e os bancos acabam seguindo muito próximo essa taxa para poder definir o quanto que eles vão pagar de recompensa pelo seu dinheiro. Atualmente essa taxa está na casa dos 4%. Há não muito tempo atrás, olha ali, ó, em julho de 2024, um pouco
mais do que um ano atrás, essa taxa estava em um dos picos mais altos, 5,25. Então você estava recebendo mais de rendimento há um ano atrás do que você está recebendo hoje. Só que esse momento aqui, que as pessoas estavam recebendo mais, olha como é um pico, olha como não é normal ter esse tipo de rendimento. Começou ali, ó, depois da pandemia, tem toda uma explicação de economia, de inflação e etc. para essa taxa ter subido. Eu não vou falar disso nesse vídeo, eu já falei em outros vídeos, então eu sempre falo para você, se inscreva aqui no canal que eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Porém, essa taxa, ela subiu muito, estava ali na casa de 5,25% de recompensa e começou a baixar. Mas se a gente olhar, olha aqui, ó, de 2010 até 2020, essa taxa ela não passava nem de 1%, então você não tinha praticamente recompensa nenhuma em poupar. Você deixava o seu dinheiro depositado e não recebia praticamente nada por isso. Em países desenvolvidos, em países mais estáveis, como por exemplo o Reino Unido, Estados Unidos, a Europa, a gente vê isso com muita constância. A gente vê taxas de juros que os governos definem muito baixa e a recompensa por poupar muito baixa. Mas isso tem muito a ver também com a estabilidade da moeda, com a inflação da moeda. Se tem uma inflação menor, por exemplo, na Libra, você vai ter uma recompensa menor realmente para poupar. Diferentemente do real, às vezes as pessoas acabam se empolgando com o rendimento lá da renda fixa do Brasil, da poupança do Brasil, mas não consideram a desvalorização do câmbio, a desvalorização pela inflação, tema para outro vídeo também. A recompensa, então, a gente pode ver aqui que hoje, atualmente, está cerca de 4%, mas está abaixando, inclusive. E se a gente olhar historicamente, é uma recompensa que, na média, fica entre 2% e 3%. Hoje está ali quase 4%, chegou a estar 5%, mas isso é muito longe do valor médio da história. Assim como também nessa época aqui, que estava 0,5%, menos de 1%, também não representa bem. Na história, se você pegar aqui, inclusive, ó, tem os dados desde 1694. São aí 200, 300, 400 anos de história que você pode navegar. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Você vai ver que, na média, historicamente, você vai receber cerca de 2, 3% de rendimento de poupança se você deixar o seu dinheiro simplesmente em uma conta aí, uma savings account e uma cash ISA. Esse é o rendimento médio histórico se você poupar. Por outro lado, se você investir, e lembra que investir, eu falei que é um universo de possibilidades, você pode fazer isso de várias maneiras, mas tem maneiras mais inteligentes e menos inteligentes de se fazer. Uma das maneiras mais inteligentes de se investir é você investir com diversificação. E através de um ETF, e é esse ETF que eu estou mostrando aqui para vocês, através de um ETF global, você pode se tornar sócio, ou seja, você pode comprar ações de mais de 3.000 empresas espalhadas por todo o globo. Você vai se tornar sócio, receber uma participação nos lucros, uma participação nos dividendos, no crescimento de capital das maiores e melhores empresas do mundo, das gigantes americanas, das empresas de luxo francesa, das empresas japonesas, inclusive das empresas brasileiras também. É um ETF global que pega empresas de todos os países. Essa é uma maneira muito inteligente de se investir por conta da diversificação. E historicamente, investindo dessa maneira, que é muito simples de se fazer, ao invés de você ter uma recompensa ali em volta de 2 a 3%, historicamente você tem uma recompensa na casa dos 7, 8%. Em algumas décadas, esse rendimento chegou até, por exemplo, nessa última década, a passar da barreira dos 10% na média anual. Porque, diferentemente da poupança, quando você está investindo, por exemplo, em um ETF global, esse preço ele varia constantemente. Mas tem uma expectativa, através que a gente consegue ver dos dados históricos, de ter uma recompensa muito maior do que 2 a 3%. E essa diferença de recompensa faz uma diferença muito grande no longo prazo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, vamos fazer aqui algumas simulações. Vamos fazer primeiro uma simulação de uma poupança. Então, você não vai investir, você vai simplesmente só poupar. Então, você vai começar com zero ali, o investimento inicial. Vamos colocar o rendimento médio histórico de cerca de 2,5%, que eu falei ali, que fica entre 2 e 3%, o rendimento da poupança do Reino Unido. Então, vamos colocar 2,5%. Vamos fazer uma simulação de 30 anos. Você vai fazer isso por um período de 30 anos. E vamos colocar que você vai colocar 200 libras por mês. 10% de um salário médio aí do Reino Unido, que é de 2.000 libras por mês. Então, você está pegando 10% do seu salário e está poupando, recebendo ali a recompensa média de 2,5%, fazendo isso por 30 anos. Poupando, ou seja, com uma taxa de 2,5%, fazendo isso por 30 anos com 200 libras por mês, 200 libras por mês durante 30 anos, você vai ter depositado 72.000 libras. Vai sair do seu bolso isso, 200 libras por mês durante 30 anos, é isso que sai do seu bolso. Mas você vai receber a recompensa da poupança. Mas essa recompensa vai ser de cerca de 35.000. Então, você tem uma expectativa de 30 anos chegar a 107.000 libras. Isso com o rendimento da poupança. Você tirou 72.000 libras do seu bolso, mais a recompensa que você recebeu, super seguro, e chegou ali depois de 30 anos a 107. Porém, se a gente colocar 7,5%
3,5%, que é o rendimento médio dos investimentos, então você já não está poupando mais, você está investindo. Investir existe mais risco, existe variações, porque você está deixando de ter dinheiro, você está comprando um produto que é imprevisível, que muda de preço, mas você está fazendo com diversificação e você está fazendo com longo prazo. Então você está fazendo de uma maneira inteligente. E aí você acaba desfrutando de uma recompensa maior. E aí no longo prazo, você tendo uma recompensa de não de 2,5, mas de 7,5, as suas 200 libras por mês nesses 30 anos, elas se transformam em 269 mil. Continua saindo 72 mil libras do seu bolso, mas em vez de receber cerca de 35 mil de recompensa, você recebe quase 200 mil de recompensa. Esse é o seu crescimento de patrimônio. Lembra que eu falei? Poupar tem tudo a ver com saúde, poupar tem tudo a ver com segurança, mas investir tem a ver com inteligência. Investir é quando você já passou desse primeiro estágio de ter uma vida financeira equilibrada, de ter uma vida financeira segura, de ter capacidade de lidar com emergências, só que você ainda assim quer crescer, quer construir patrimônio, porque é necessário. Por que é necessário construir patrimônio? Para você atingir uma liberdade financeira. Se você tiver acumulado um patrimônio suficiente, você pode viver de renda. Isso é inteligência, é você avançar, é você pegar esse dinheiro e colocar ele para trabalhar para você, para se multiplicar muito mais do que se multiplicaria se você tivesse simplesmente poupando. Essa multiplicação ela é necessária, esse crescimento maior ele é necessário para que você conquiste a sua liberdade financeira. Liberdade financeira é ter a capacidade de viver do seu patrimônio, de viver da sua renda, de não ter a necessidade de trabalhar mais. Por isso que tem tudo a ver com inteligência. Tá, Samuel, mas você fez uma simulação aí de 30 anos. Eu preciso fazer investimentos somente para daqui 30 anos? Não. Eu faço simulações, por exemplo, de 30 anos, porque todo mundo tem os seus objetivos pessoais, todo mundo tem os seus objetivos particulares, mas existem dois objetivos que são universais, que são iguais para todo mundo. O primeiro é da reserva de emergência, todo mundo deveria ter saúde financeira. E o segundo é a aposentadoria. E a aposentadoria é simplesmente você ter a capacidade de não precisar trabalhar mais, ter um patrimônio construído que você vai olhar e falar, opa, peraí, eu posso viver de renda. Porque você não pode considerar que o Estado vai conseguir te sustentar lá na frente. Eu já mostrei para vocês qual que é o máximo que o governo vai conseguir te pagar de aposentadoria lá na frente. Então, eu faço simulações, por exemplo, de 30 anos, porque eu sempre tento colocar esses dois objetivos principais para as pessoas. Primeiro, o de conseguir conquistar pelo menos uma reserva de emergência e segundo, de conseguir pelo menos planejar a sua aposentadoria. E planejar a aposentadoria, quanto mais tempo você tem pela frente, menor precisa ser o sacrifício. Menor precisa ser o quanto você investe por mês para chegar em um montante lá na frente, quando você tiver de repente 60, 65 anos, capaz de te sustentar na sua aposentadoria. Por isso que eu faço essas simulações. Investir é um dos aspectos de inteligência financeira, mas existem outros aspectos de inteligência financeira. Inteligência financeira também é você ter a capacidade de não simplesmente pensar em uma maneira de se aposentar para não precisar trabalhar, mas inteligência financeira é também ter a capacidade de investir em si mesmo para conseguir mudar de área, para conseguir um trabalho no qual você não tenha vontade de se aposentar. Pelo contrário, um trabalho no qual você goste de fazer, que você ame fazer, inclusive um trabalho que te recompensa bem, que você tenha uma capacidade de ganhar muito mais do que a média, porque isso que eu falei é o salário da média. Mas inteligência financeira também é transformar a sua vida profissional. Não é somente investir. Investir também, mas inteligência financeira é você investir em si mesmo, conquistar uma profissão melhor, é começar um negócio, é começar a empreender, é começar a colocar a sua atividade, as suas habilidades para receber uma recompensa financeira por isso. Isso também é inteligência financeira. Inteligência financeira também é ter uma capacidade de poupar acima da média. Porque existe sim muitas pessoas que acabam recebendo um salário acima da média, mas acabam colocando toda essa recompensa maior também em despesas maiores. Não adianta nada você começar a receber mais, mas aumentar a sua despesa no mesmo ritmo. Você começa a ganhar mais e troca por um carro muito mais caro. Todo aquele espaço que você teria para construir liberdade financeira acaba indo embora porque você colocou tudo ali em um carro mais caro, uma despesa mais cara. Você recebe mais, você troca uma casa maior. Você recebe mais, você começa a viajar mais e você não consegue aumentar esse espaço entre aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. E é nesse espaço que você vai pegar esse dinheiro para começar a investir, para construir uma liberdade financeira. Além disso, inteligência financeira é também começar, porque um dos maiores vilões que existe para uma vida financeira saudável e inteligente é a procrastinação. É você ver vídeo atrás de vídeo, é você encontrar técnica atrás de técnica, é você fazer plano atrás de plano, mas nunca colocar em prática. Inteligência financeira é vencer a procrastinação. Eu acho que a grande diferença entre as pessoas que conquistam alguma coisa financeiramente e aquelas que não conquistam é simplesmente a capacidade de começar, mesmo que não seja perfeito, de começar
começar, mesmo que não se sinta pronto. É começar a construir uma reserva de emergência. É começar a entender mais sobre investimento para poder abrir uma conta em uma corretora. É começar a fazer um curso para conquistar um emprego melhor. É começar a desenvolver um plano de negócio para começar o próprio negócio. Vencer essa procrastinação também é inteligência financeira, porque ali vai ter a capacidade de você aumentar a sua renda, de você começar a construir patrimônio. Lembre-se, você provavelmente não entende como os juros compostos funcionam e você não entende como essa composição, como esse fator exponencial funciona na construção de patrimônio, porque se você entendesse, talvez você não estaria assistindo um vídeo para começar a investir, você já estaria começando, porque o tempo faz toda a diferença. Procure entender como os juros compostos funcionam, procure entender essa mágica. Eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando para vocês. O tempo faz toda a diferença. Começar o quanto antes é muito importante. Então, primeiro, poupe. Construa a sua saúde. Só de você conquistar essa reserva de emergência, a sua vida financeira já vai ser transformada. Mas a partir disso, procure aprender a investir. Procure entender melhor o que são os ETFs. Procure entender melhor, se você mora aqui no Reino Unido, as contas fiscais que te dão isenção fiscal, que te dá a possibilidade, inclusive, de ganhar um bônus do governo na hora de investir. Procure entender, se você não mora aqui, quais são os benefícios que você pode ter no seu país. Procure entender mais sobre o comportamento para você entender o quanto que as pessoas, às vezes, ficam presas em estratégias que são complexas demais em vez de fazer o simples. O simples funciona. Um ETF global vai te ajudar. Você não precisa de ter muito tempo, você não precisa de ter muito conhecimento para investir de uma maneira muito inteligente. Não deixa de se inscrever aqui. E se inscrever no meu canal é muito importante. Eu estou ali na marca buscando, querendo atingir pelo menos 1.000 inscritos. Então, se você vê os vídeos, se você já viu outros vídeos, se inscreva, porque é bom para mim e vai ser bom para você também. Você vai ter acesso a outros vídeos do canal, onde eu falo de investimentos aqui no Reino Unido, onde eu falo de outras estratégias, onde eu conto um pouco mais sobre a minha história. Deixa o like nesse vídeo também se você gostou. Deixa aqui comentários. Os comentários também ajudam muito esse canal a crescer aí mais para frente. Comenta a parte que você gostou, a parte que você não entendeu. Além disso, na descrição também tem o link para minha consultoria. Se você quiser dar um passo mais sério para esse seu plano, se você realmente quiser vencer a procrastinação, uma maneira muito boa de fazer isso é se comprometer, por exemplo, com uma consultoria. É você ter um horário marcado para o dia que você vai começar a investir. É você ter um profissional que vai te ajudar a vencer ali as barreiras que você tem, que te impede de começar. Às vezes você tem dúvidas que você nunca viu um vídeo no YouTube, mas você vai se expor ali comigo na consultoria. Você fala, Samuel, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu queria começar, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Às vezes são coisas básicas, como eu falei, mas às vezes o básico está te atrapalhando. Na consultoria a gente vai poder esclarecer essas dúvidas e você vai entender melhor como é que funciona a diferença entre poupar, onde você poupa, qual a melhor conta para poupar, aonde você investe, qual a melhor corretora para abrir, para começar a investir, o que é um ETF, como compra um ETF, como que é essa questão do risco, o que é esse risco, quanto de dinheiro eu posso perder mesmo. O risco, ele é uma coisa muito mal compreendida. O risco, ele também existe na hora de poupar, porque às vezes a poupança que você tem não é o suficiente para você vencer a inflação. Então o risco, ele é muito mal compreendido. Se você tem medo de investir, às vezes é porque você não entendeu direito o que as pessoas falam com essa ideia aí de risco. Na descrição você vai encontrar o link se você quiser marcar a consultoria. Para o próximo ano, eu estou pensando em criar materiais gravados, e-books, cursos, que se você quiser, você vai ter ali a opção de comprar para poder entender mais sobre poupança, sobre investimento aqui no Reino Unido ou fora do Reino Unido se você não mora aqui. Mas isso vai ser para o próximo ano. Até o final desse ano eu ainda vou estar fazendo as consultorias, que ali é uma conversa mais próxima, a gente tem uma personalização melhor. Link na descrição. É isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.